Subiu o número de mortos em protestos pós-eleitorais na Venezuela. Segundo o boletim atualizado de uma organização venezuelana de defesa dos direitos humanos, 24 pessoas morreram entre domingo, dia 28 de julho, e segunda-feira, dia 5 de agosto, em eventos e protestos relacionados com as eleições. O balanço coincide com o relatório da Divisão das Américas do Human Rights Watch. De acordo com a ONG, 24 vítimas são manifestantes ou pedestres e uma é um militar. Os protestos eclodiram na noite da eleição com distúrbios em várias cidades. Segundo a ONG, a intensidade das manifestações baixou nos últimos dias em meio ao uso desproporcional da força por parte de militares e policiais, assim como um aumento exponencial das detenções arbitrárias. Quem chega para repercutir essa e outras notícias é o Kleber Galerani, que é professor dos cursos de Direito e de Relações Internacionais da Universidade de Franca. Kleber, inclusive, Edmundo Gonzalez foi convocado mais uma vez a ir até o Tribunal Supremo da Justiça da Venezuela para participar de um processo de certificação do resultado da eleição, mas ele não compareceu de novo hoje, alegando que estaria vulnerável. Boa tarde mais uma vez. E qual é a sua análise? Será que ele poderia ser preso, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos telespectadores da Record News. Certamente, Kelly, quando nós estamos falando desse cenário eleitoral bastante conturbado, em que nós observamos, né, até uma atuação desproporcional de emprego da força contra os manifestantes, o líder da oposição, ou um dos líderes da oposição, é Edmundo Gonzalez, que se autodeclarou presidente eleito da Venezuela ainda por esses dias. Nós percebemos que, acirrando ou aumentando o uso da força, como foi indicado, embora haja uma diminuição da intensidade das manifestações, nós percebemos um cenário interno bastante conturbado, em que muitas vezes a prisão dos líderes poderia contribuir para que houvesse, de algum modo, ali uma condição de uma melhor gestão desse determinado conflito interno. Certo é que está claro que o governo de Maduro não deixará de lado a aplicação da força. A aplicação da força, ela vem sendo direcionada até contra a própria população, de modo que a quantidade de mortos aí indicadas indica esse cenário bastante conturbado. Então, ele pode ser preso? Pode ser preso. Desse determinado contexto, há um risco bastante acentuado para aqueles que se fazem oposição dentro da Venezuela. Bastando lembrar também que é uma oposição consentida, né? Porque os líderes mais fortes, como já houve no passado, o caso de Guaidó e assim por diante, a perseguição foi muito mais acentuada. Então, se com uma oposição consentida nós já temos esta postura sendo adotada, quanto mais nós observamos esses movimentos fortalecendo nas ruas. Então, o emprego da força aumentará e certamente há um risco à vida e à liberdade de Edmundo Gonzalez, Kelly. Pois é, professor. E olha, as Forças Armadas da Venezuela declararam lealdade absoluta ao presidente Nicolás Maduro. Os militares dizem que o líder venezuelano foi legitimamente reeleito pelo povo. Nas redes sociais, as Forças Armadas divulgaram imagens de militares em diferentes regiões do país. A declaração de apoio veio um dia depois da oposição cobrar que o Exército ficasse ao lado do povo e respeitasse o resultado das urnas. A oposição alega que Edmundo Gonzalez foi realmente o vencedor da disputa com mais de 70% dos votos. Já o Conselho Nacional Eleitoral afirma que Maduro ganhou com 51% dos votos. Esse apoio das Forças Armadas já era esperado, né? Mas realmente ainda havia uma expectativa de qual seria o posicionamento, não é, professor? Quando nós falamos, Kelly, dessa postura de Maduro e da reeleição, não estamos falando da reeleição apenas do presidente, mas de todo o status quo e principalmente das Forças Armadas, né? São as Forças Armadas, desde lá de trás, no Hugo Chávez, no início dos anos 2000, que deram apoio a esse grupo político a ascender o poder. E é importante ressaltar que as Forças Armadas dentro da Venezuela, elas não têm uma atuação tradicional, como nos países democráticos,
cenários, apenas no resguardar ali as ameaças externas, mas tem uma atuação interna, inclusive no campo econômico, onde diversos desses generais das Forças Armadas atuam na parte econômica, muitas vezes cuidando de insumos básicos, como o milho, como a soja, como outros elementos, o petróleo. Então, nós temos um aparelhamento do Estado por parte das Forças Armadas. Se, porventura, cai esse determinado governo, há um impacto direto sobre esses generais. Eu acredito que só não haveria esse apoio das Forças Armadas se houvesse um movimento de base, um motim, uma insurgência que fizesse com que a base do Exército, a base da Marinha, da Aeronáutica, de algum modo fosse ali esfacelada ou fosse contestada. Não é o cenário que nós observamos nos dias atuais. Então, há um reforço dessa lealdade ao líder, que é, na verdade, um reforço da lealdade a si mesmo no poder, Kelly. Pois é, e com todo esse cenário, né, professora, a gente pode dizer o seguinte: o Maduro não vai deixar o poder, né? E se isso realmente acontecer, apesar de toda a pressão internacional, o que pode realmente resbalar aqui para os países vizinhos, né? Quais seriam as tensões que a gente enfrentaria? Porque muitos analistas, professor, dizem o seguinte: começou uma nova crise na Venezuela, né, depois das eleições. E como que isso pode reverberar regionalmente? Nós observamos que a Venezuela ela é um estado em crise há inúmeros anos, né? E nós temos crises dentro de crises, e os vizinhos, em particular, nós temos o caso brasileiro, ele, de algum modo, tem um impacto prioritariamente humanitário, né? Nós percebemos, por exemplo, o afluxo de venezuelanos em diversos estados do país, maiormente no norte, mas também no estado de São Paulo, em outras regiões. Essa é uma das consequências. Então, se porventura ali dentro instala-se uma guerra civil, o êxodo, né, o encaminhamento, assim como nós observamos em outras regiões de guerra do mundo, ela se direciona prioritariamente para os estados que estão na fronteira. Nós observamos que também há impactos econômicos, né? Embora não com grande expressão que o Brasil tenha com outros vizinhos, como a Argentina, entre outros países, mas a Venezuela também é um parceiro econômico do Brasil. Isto pode afetar, pode gerar, de algum modo, algum impacto. Ocorre que, mesmo que haja esse apoio, aliás, essa pressão, melhor dizendo, Kelly, internacional, eu não acredito que, mesmo com essa pressão, haja algum movimento interno, porque essa pressão a Venezuela já vem sofrendo há diversos anos. Só no quesito reeleições, né? Só pensando o Maduro, já são 3 reeleições, fora o Chávez que veio antes. Então, esse apoio, essa pressão internacional, ela de algum modo não, eu creio que não surta o efeito desejado daquilo que se imagina, talvez uma desestabilização, até porque, de outro lado, a Venezuela tem o apoio da China, tem o apoio da Rússia, tem o apoio de Cuba, entre outros países ali que também são players importantes dentro do cenário internacional para manter o regime conforme está colocado. Então, se porventura há uma queda desse determinado governo, eu creio que a consequência para os demais países em volta, em particular o Brasil, é uma consequência humanitária, Kelly. Pois é, e claro que a gente vai seguir acompanhando tudo isso de perto. Professor, tem notícias chegando também sobre as eleições americanas. A vice-presidente Kamala Harris e o companheiro de chapa Tim Walz escolheram a Filadélfia como palco para o primeiro encontro conjunto. O candidato a vice aproveitou para atacar o republicano Donald Trump. O recém-anunciado companheiro de chapa de Kamala Harris, Tim Walz, atacou o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, acusando-o de ser egoísta demais para servir aos americanos. A afirmação foi feita no primeiro comício conjunto da dupla democrata na Filadélfia, a principal cidade do estado-chave da Pensilvânia. First of all, he doesn't know the first thing about service. Ele não entende nada de serviço, não tem tempo para isso porque está muito ocupado servindo a si mesmo. Trump enfraquece nossa economia para fortalecer sua própria mão. Ele zomba de nossas leis, ele semeia caos e divisão.
O atual governador do estado de Minnesota também disse que os crimes violentos aumentaram sob o comando de Donald Trump. Originário do meio oeste, Tim tem pouca fama fora das fronteiras do estado, mas é visto como alguém capaz de ajudar a conquistar o voto dos indecisos. A Pensilvânia, no nordeste do país, é um dos estados decisivos que levaram Joe Biden à Casa Branca em 2020 e será novamente determinante este ano para uma vitória republicana ou democrata. O comício foi o primeiro de um giro por vários estados-chave que servirá também para que o eleitorado avalie a funcionalidade da chapa democrata. Pois é, professor, como o senhor avalia essas primeiras movimentações dos democratas, uma vez também que Kamala Harris é vista como uma excelente debatedora, hein? Verdade, Kelly. Nós observamos que até a trajetória política dela é uma trajetória bastante representativa. A escolha do vice foi uma escolha muitas vezes vista como ousada, né? Esperava-se que Josh Shapiro, que era o governador da Pensilvânia, que é um dos estados-chave, fosse propriamente o escolhido. A grande maioria dos analistas, até dentro dos Estados Unidos da América, assim indicava. Mas a escolha de Walz tem de algum modo o seu sentido, né? A escolha do Walz indica ali um equilíbrio geográfico, uma chapa em que de um lado nós temos a Kamala como uma californiana e do outro lado nós precisamos de um apoio, assim entendeu ali aquela chapa, dentro do centro-oeste para poder vencer as eleições de 5 de novembro. Nós percebemos fundamentalmente que um grupo de eleitores, aqueles eleitores brancos e os eleitores propriamente do campo, são mais inclinados ou a cada vez mais vem tendendo a Donald Trump. E há necessidade, em particular naqueles estados pêndulos, que de algum modo esses eleitores venham para a chapa democrata. Então, a escolha certamente foi muito bem pensada, muito bem articulada para que se tenha aí, de algum modo, uma chapa forte para enfrentar Donald Trump. Há uma resposta positiva, né? Nós percebemos que a partir do momento em que houve a indicação aí do vice Walz, nós tivemos uma arrecadação de 20 milhões de dólares na última terça-feira, no dia de ontem, indicando aí que houve uma boa aceitação por parte do eleitorado democrata, né? Assim como nós vimos aí nesses primeiros comícios um ataque ferrenho a Donald Trump, a Vance, por outro lado também Trump e Vance vêm aí atacando de forma muito direta Walz, a quem consideram um vice-presidente muito liberal e que de algum modo agora se teria a dupla de esquerda mais radical da história americana, buscando aí trazer às vezes algum receio, medo até no eleitorado que há de ali voltar. O certo é que houve uma reviravolta nas eleições, né? Houve um reconfigurar, aquilo que parecia claro, um cenário que parecia claro agora é chacoalhado com a Câmara, vindo aí com o seu vice, e novos capítulos virão desse que ainda, de algum modo, está bastante incerto esse cenário, Kelly. Sim. Professor, a gente segue atento também ao conflito no Oriente Médio. O Hamas anunciou o novo líder político do grupo terrorista uma semana depois do antecessor ter sido morto no Irã. Olha só. O escolhido para assumir o cargo, que era de Ismail Haniyeh, foi Yahya Sinwar. Ele é conhecido pela linha dura e foi um dos mentores dos ataques de 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas em Israel. Na prática, o extremista já exercia papel de comando do Hamas. Ele passou 23 anos em prisões israelenses e foi libertado em 2011 em uma troca de prisioneiros. Nascido em Khan Yunis, uniu-se ao Hamas na época de sua criação, em 1987, ano da primeira intifada. Ex-comandante de elite das brigadas Al-Qassam, Sinwar é procurado por Israel e está na lista dos Estados Unidos de terroristas internacionais. Também na terça-feira, o líder do movimento Hezbollah afirmou que o grupo e o Irã serão obrigados a tomar medidas contra Israel sem importar as consequências. A possível represália segue os assassinatos na semana passada de Haniyeh e do comando militar da organização libanesa.
Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram um ataque a um alvo do Hezbollah no sul do Líbano. Desde o início da guerra entre o Hamas e Israel em 7 de outubro, a fronteira libanesa e israelense tem testemunhado uma troca de agressões bélicas quase diária entre o Estado judeu e as forças do Hezbollah. Ainda nesta terça-feira, o exército israelense confirmou, após uma investigação exaustiva, a morte de Bilya Einon, a última pessoa que ainda estava desaparecida em Israel após o ataque dos terroristas do Hamas em outubro. Na ocasião, o grupo sequestrou 251 pessoas, mantendo 111 como reféns até hoje. Dos que ainda são mantidos em cativeiro, 39 teriam morrido. Pois é, professor, e eu sigo aqui acompanhando atenta. O Irã, inclusive, pediu para fechar os escritórios do governo hoje, citando uma onda de calor. E também emitiu um alerta, né, para hoje e amanhã, mencionando exercícios militares e lançamentos de mísseis balísticos. Ou seja, né, a gente vê aí o Hamas, claro, já reorganizado e todo mundo temendo como vai ser também essa resposta do Irã. Perfeito, Kelly. Essa nova liderança é um entendimento que o caminho radical adotado desde o ataque de 7 de outubro é o caminho que perdurará propriamente dentro do Hamas. Talvez não por uma opção, até porque nós temos poucos líderes que permanecem vivos com a força da unidade de manter aí o movimento que nós temos ali observado. Por um outro lado, embora Israel não tenha reivindicado a responsabilidade pelo assassinato de Ismail Haniyeh, certamente há o braço de Israel nisso, ou a mão inteira de Israel dentro do que está aí colocado. Haverá uma resposta do Irã, aliás, melhor dizendo, haverá uma resposta do Irã, e essa resposta é uma resposta que não se entende qual que é o grau de proporção. Eu entendo que não será um ataque desproporcional, até porque isso pode desencadear uma guerra regional e envolver outros players, pode envolver outros atores, como o caso dos Estados Unidos da América, como o caso da Rússia, como o caso da China, entre outros países. Então, será uma resposta calculada, mas que haverá resposta, eu acredito que haverá resposta sim, Kelly. Pois é, a gente fica sempre aqui torcendo pela paz, mas a situação é muito tensa. Professor, sempre é muito bom te ouvir. Muito obrigada, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, um abraço a todos.